você está aqui assistindo o nosso podcast, né? E eu quero que você faça parte também, pode nos ajudar, né? Deixar o seu comentário, né? Para esse podcast aí, se você está assistindo através do Facebook, pelo YouTube, pelo stream, né? Nós estamos aí. E eu quero agradecer a todos os patrocinadores, os apoiadores que estão nos ajudando, né? Tá aqui a barbearia. Olha, eu vim aqui hoje no meu look. Olha, tá. No meu look, o Wagner, né? O Wagner, que é ali na Avenida Presidente Kennedy, a barbearia dele é WM. Eu quero agradecer aí, Wagner, pelo seu carinho, cara. Tá passando aí. Deixa o meu marido mais lindo. Tá vendo só? Muito obrigado, né? Também agradecer Via Fato, cara, a alfaiataria do meu amigo Rocha ali, que na Ponta Porã tá passando o endereço aí também. A Via Fato, a alfaiataria. Eu tô com a camisa da Via Fato, né? Olha só. E hoje tem um brinde da Via Fato pra ti, pastor. Eu tô falando que quando você vem aqui, você é abençoado, cara. Toda vez que o pastor desce a serra, ele é abençoado. Fico feliz por isso, né? Tá bom? E você é abençoado da Via Fato, tem um presentinho aí pra você. Também, você que tá precisando instalar box, tem lá o Matheus, né? M Mendes, box, sacada, espelho. Legal. São pessoas parceiros que estão ajudando o programa. Estão ajudando, eu faço questão de mencionar, tá bom? E falar de vocês aí que tem nos ajudado, tá bom? Daqui a pouco tem mais, tem que fazer o merchan. Não é merchan mais que fala, como que é? Publi. Você viu a nova versão agora, pastor, é publi. Fazer publi. Vamos fazer publi? No aí. Instagram é publi. Publi. Vamos fazer publi em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Pastor Edilson Reis com a gente aqui hoje. Tá aqui dando essa entrevista maravilhosa nesse podcast. Pastor Edilson Reis, quem é pastor presidente da Igreja Adonai. Hoje está com o segundo bloco da Igreja Adonai. Já tem a igreja sede na Carijós. Isso, e um prédio no centro da cidade, né? São 2 unidades e uma terceira unidade em Boston, né? Que o meu filho está lá como missionário. Nós vamos falar dessa igreja nos Estados Unidos aí. Verdade. O missionário John. Ô, glória. Jonatas, cara, o John... Pastora Vilma, o John, cara... É maravilhoso. Cara, que menino maravilhoso. Glória a Deus. Assim, cara, ele teve pregando na casa do pai. Cara, pensa num cara maluco. Maluco por Jesus, né? Mas que benção, tá lá em Boston. Eu tô tomando uma água aqui, uma canequinha da Casa do Pai. Ô glória, ô A glória. Casa do Pai, essa igreja maravilhosa, fica onde, pastor? A Igreja Casa do Pai fica na rua Antônio Cardoso Ferreira, 393. Está passando o endereço aí para você. Aleluia. É aqui no Jardim Anhanguera. Pertinho, tá bom? Tem também o Instagram. @Casa do Pai. @ Casa do Pai, vai lá. Que a gente também estamos no YouTube, no Facebook. E estamos aí fazendo a obra. Quais os horários de culto que você tem lá, pastor? Quinta-feira, nós estamos no nosso culto às 8 da noite. E no domingo, às 6h30. É o horário que eu também tenho culto lá mesmo, então não vai dar pra vir, mas também só o dia que eu fui convidado. Mas a gente tá junto nisso aí, né, pastor? Pastor, mas falando sobre o chamado Vamos de lá, Deus, fala um pouquinho do seu chamado. Não é um jargão, mas é uma realidade. Eu nunca me imaginei sendo pastor. Eu também não. Até hoje eu não me imagino sendo O pastor. meu sonho sempre foi ser um empresário, meu sonho sempre foi ser um contador, né, ser um diretor de empresa ou crescer na minha vida profissional. E eu sabia que para que eu pudesse crescer na minha vida profissional, eu teria que fazer uma escola, uma faculdade, um curso de especialização. Então esse foi o meu projeto de vida, né? Porque eu vim de uma família pobre e o meu pai não deixou herança, não deixou nenhum tipo de herança. A herança que ele deixou foi o caráter dele, né? Foi a fidelidade dele, que foi muito bom para mim, esse legado que eu recebi do meu pai e dos meus pais. Só que eu percebi que eu precisava, né, trabalhar, eu precisava estudar. Então talvez as pessoas que estão assistindo, elas pensam que as coisas acontecem assim, da noite para o dia. Não. Portas se abrem, mas depois que a porta se abre para você, tem um processo. Então, esse processo você tem que ali pagar o preço, né?
a gente usa a expressão de derramar sangue mesmo, para que você possa alcançar os seus objetivos. E eu, como um jovem, tinha esse objetivo, como todo jovem tem. Mas, participando das reuniões e dos cultos, eu comecei a buscar mais a Deus e me colocaram lá como diácono, né? Eu tinha 20 anos, 21 anos, já era diácono lá na igreja, né? Mesmo solteiro, mas eu queria conhecer mais Deus, me aprofundar mais. E servindo ao Senhor, né, numa das reuniões, o Espírito Santo falou no meu coração. E foi muito claro, o pastor estava pregando, tinha quase 1000 pessoas, né, na igreja. E era um culto assim, uma igreja muito abençoada. A igreja que nós frequentávamos, ela participou de um grande avivamento em São Paulo, fez parte desse grande avivamento, e dessa igreja, muitos pastores hoje que ministram em São Paulo, e são pastores de grandes denominações e grandes igrejas, surgiram desse ministério. Nós tínhamos 2 cultos de domingo em 1985, 84, 2 cultos de domingo lotados, as pessoas ficavam do lado de fora, fazia fila para entrar para o segundo culto. Tal era o mover e a graça com que o Espírito Santo estava derramando, e muitos chamados, muitos ministérios, muitas profecias liberadas, muita coisa boa acontecendo, porque o céu estava aberto. Sim. E aí, foi quando o céu se abriu tanto que eu vi uma anja. Eita Deus! E aí, quando eu olhei para minha esposa, eu falei, não, que era a Vilma, né? Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. É muito areia pro meu caminhão. Tô brincando. Aí Deus foi tocando e aí a gente foi se conhecendo. Mas assim, nesse mover de céu aberto, aí eu tive esse chamado ministerial. E eu entendi que havia uma vocação. Deus falou assim, ó, da forma com que esse ministro está pregando, eu também te chamo para ser pastor, para ser ministro do Evangelho, né? E aí eu também ajoelhei na cadeira, ninguém entendeu nada, comecei a chorar, chorei o culto inteiro. Naquele dia eu tive aquele chamado. E aí eu comecei a procurar, que eu vou estudar a Bíblia, mas eu tinha entrado na faculdade, Sim. né? E aí na segunda semana da faculdade, né? Tem a semana que eles, lá na PUC, que separa para ter assim um período de descanso, né? E aí eu fui no seminário, fiz a inscrição e gostei. E aí o Espírito Santo falou, olha, você tem que fazer esse seminário, né? E aí eu fui movido, participei, fiz 3 anos de teologia, e foram os 3 anos contato com a palavra de Deus, pastor, de maior experiência, assim, com o Espírito Santo, com a palavra. E aí Deus confirmou o meu chamado. E dali para frente, né, eu fui pregando nas igrejas, né? E aí o Senhor foi ministrando até que um pastor me convidou para que eu fosse pastor auxiliar dele. Certo. Mas eu lembro da minha primeira pregação, né? Que eu fui pregar, então, na Casa Verde, né? Acho que foi no bairro da Casa Verde. Eu estava assim, trêmulo, né? Primeira vez, né? A igreja pequena, mas estava lotado de gente e tal. E eu falei, meu Deus, né? Aí eu falei, não, vou pregar. E peguei, abri a Bíblia lá em 1 Reis, comecei a pregar sobre o vento, nunca esqueço. O vento, a chuva e a seca. Olha, Aí sermão, eu falei assim, hein? o Espírito de Deus se move quando há seca sobre a terra. E corações que estão secos serão orvalhados pela presença do Espírito Santo. Uau! Aí comecei a abrir, eu lembrei o sermão, mas eu copiei do meu pastor, tá? O sermão. Mas isso é normal. Aí eu comecei a pregar aquele sermão, e no meio da pregação, uma pessoa gritou, né? Ficou endemoniada no meio da pregação e começou a jogar as cadeiras para o alto, né? Uma manifestação furiosa de demônio, né? E aí os obreiros tentando segurar e não segurava, e segurava, não segurava. E aí aquela confusão, né? Aí vamos levar até o pastor. O pastor era eu que estava pregando a palavra Pela primeira vez. Pela primeira vez. Tava Aí tremendo? Eu estava, e colocaram Assim, uma pessoa. uma vara a pessoa verde. estava querendo me agredir e tal, e os obreiros, uma Pela- mulher magrinha, ninguém segurava ela. Tal era porque o demônio, quando a pessoa fica possessa, a pessoa fica debaixo de uma força sobrenatural. E a igreja toda, e ela quebrando cadeira e tal. Sim, sim. E aí eu chamei ela para frente, e aí
coloquei as mãos, eu estava com a gravata, eu pregava de gravata, ela segurou minha gravata e puxou. Já passei por isso. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, calma, coloque as mãos sobre ela. Eu coloquei e eu falei, sai em nome de Jesus. E aquela pessoa caiu ali no chão, eles levantaram e aquela mulher, aleluia, foi curada, restaurada, voltou para o convívio da sua família. Glória a Deus. E depois eu fiquei sabendo que ela fazia magia negra no bairro ali, né? Ela era uma mãe de santo, fazia muitos trabalhos de macumbaria, tudo assim. E ela foi completamente tomada pelo Espírito Santo de Deus. E houve ali salvação e libertação. Aí você estava junto comigo, né? Acho que você estava. Estava aí naquele dia eu falei, olha, eu acho que o Senhor me chamou para ser pastor. Que depois de uma prova Depois dessa, de uma prova não então, tem aí como, nós cara. começamos, né? Você vai, por exemplo, você tá pregando, você vai pregar pela primeira vez, cai endemoniado. Aí você fala, cara, e agora? O que eu faço? Sem ter que prestar atenção na palavra, na igreja e na pessoa que tá causando no culto. Aí você tomar uma atitude, igual você falou assim, o que eu vou fazer? Sair correndo não dá. A vontade é essa. Você falar, ou falar para Deus, Deus, que é isso? Na primeira vez você já me manda nessa prova. Pô, Verdade. podia ser mais light, né? Não, mas eu entendi que aí. Lembra que acho que eu tava com a Bíblia aberta e o versículo me chamou a atenção, né? Eis que hoje sou Profeta, Deus visitou o seu povo. Eu não entendi quando eu falei pra ele, Aí confirmou. Confirmou o chamado. Confirmou o chamado naquele dia. E eu sabia que tinha o chamado de libertação. Né? De libertação. De ser um pastor que iria abrir caminhos, queria quebrar grilhões espirituais. Glória. E me dando capacidade espiritual para isso. Bom, e depois dessa pregação, recebi alguns convites. E a igreja que eu fui pastorear, a primeira igreja, Qual foi? O senhor lembra? em Diadema, Diadema. Vila Nogueira, né? Na boca da comunidade, boca de fumo, Isso que ano? em 1988. 80. Eu tinha um 88. ano de batizado. Eu Um batizei em ano. 87. E aí eu abri a igreja dentro da boca de fumo de uma favela, tráfico de Que droga. experiência, que experiência. Não, era época. Diadema, naquela época, em 88, era pior em criminalidade do que a Baixada Fluminense. Pra você ter uma ideia. E foi pra ali que eu comecei o ministério. Cara, isso é tremendo, tremendo, tremendo. Eu acredito... Pastora, o que você tem que falar disso tudo que o pastor Edilson está falando aí? Não, é gostoso, eu vou dizer assim, Ouvir. pastor, ouvir, né? Essas histórias, porque cada um tem uma experiência, né, diferente. Mas eu queria perguntar uma coisa pro senhor. O senhor falou já sobre o seu chamado, a sua conversão. E o senhor começou falando sobre a importância dos pais, né, na vida dos filhos. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: as pessoas, elas acham que filho de pastor já nasce crente. E a gente sabe que não, porque Verdade. os nossos filhos, eles têm que também ter um encontro com Deus, eles têm que ter a conversão deles. Verdade. Mas as pessoas que estão de fora, elas acham que não. Porque filho de pastor tem que ser crente desde pequenininho, já tem que estar ali na frente, tem que estar fazendo as coisas conforme, né, chamado, já acha que já tem que confirmar o chamado. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os meninos, né? A gente fala os meninos, já estão todos casados, mas Sim. a gente sabe que os seus filhos hoje estão no ministério, um Sim. tá com o senhor, né, em Isso. Em Santo André, o outro tá nos Estados Unidos. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos dois também. Então, a gente, para falar dos meus filhos, eu tenho que falar do milagre, né? Porque nós cremos, pastor e pastor, no Deus de milagres. Sim. E eu casei com a minha esposa e depois, né, ficamos 5 anos para ter o primeiro filho, né? E depois de 5 anos a minha esposa engravidou e nós não sabíamos por quê, mas ela estava querendo engravidar e não conseguia. E um dia nós estávamos no culto lá em Diadema, né? Nossa igreja de Diadema. E uma irmãzinha, depois do culto,
e a minha esposa se esforçando para engravidar e queria ter um filho. Eu falei, calma, paciência, já tínhamos ido do médico, não sabíamos por que ela não engravidava. E aí, uma irmã no final da reunião falou, pastora, aquelas irmãzinhas mais humildes da igreja, o Senhor me mostrou uma criança no seu colo. Aí ela veio e contou para mim, né? Que a irmã teve aquela visão. Depois de 3 meses ela engravidou. A profecia daquela irmã se cumpriu. E tivemos o Mateus e na sequência veio o Jonatas, né? E depois eu queria mais filhos, mas ela não engravidou mais. Passados-se vários anos, recentemente agora ela foi, né, no ginecologista e ele observou e falou, olha, você tem um útero bipartido. Você não tem filhos não, né? É isso. Ele foi um tolo. Tem 2 filhos. Sim, sim. Que comprovasse Verdade, isso, né? Não tinha exames que comprovassem. Foi um milagre. Não, 2, né? Gerou Não, 2. milagre. Não, o médico falou assim, eu não acredito que você teve 2 filhos. Então os meus 2 filhos são 2 milagres de Deus. E 2 bênçãos. E 2 bênçãos. Então eu tenho que contar isso, porque eles vieram debaixo de uma palavra profética. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero dizer para você que está nos assistindo, talvez você não acredite mais nos sonhos que Deus colocou no seu coração, e talvez até você esteja ouvindo tudo isso e dizendo, puxa, mas aconteceu com o pastor, né? Mas aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com você, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que nós não vemos, porque pastor e pastora, Deus é poderoso para do nada criar alguma coisa. Então, de um ventre bipartido que não poderia, né, ovular, nasceu 2 crianças que são os meus 2 filhos hoje. Então, que o milagre do Senhor também esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, assim, pastora, só concluindo, então a gente criou os nossos 2 filhos, eles vieram e teve um momento na vida deles que eles decidiram se batizar. Porque apesar de eles estarem participando e vivendo no lar evangélico, a minha esposa sempre ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Ela foi uma excelente educadora, graças a Deus, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande não se desviará dele. Então, os pais têm a responsabilidade de ensinar. Agora, a criança vai ter um momento na sua consciência, né? Na sua faculdade, que vai estar exercitada a sua mente para ela poder decidir. E os nossos filhos decidiram por Jesus, amém? Sim. Acho que esse é uma mistura de 2 coisas, disciplina e amor. Sim. Disciplina e amor, porque a gente disciplina e assim, na igreja eu lembro que muitas vezes as pessoas, os diáconos falam assim, as crianças estão correndo, elas têm que ser exemplo. E eu falava assim, deixa elas serem crianças, deixa elas correndo, Uau. elas estão na casa de Deus. Casa do Pai. Na casa do pai. Deixa ser Se a criança. gente ficar colocando regras nas crianças, pode ser que elas não queiram fazer. Não, era isso que era, vamos dizer assim, 2 pilares, né? Sim, A sim. disciplina, nunca deixei de E o amor. mas a liberdade também deles serem crianças. E também de serem adolescentes, e também a gente não colocar um julgo sobre eles. Sim, Você falou, verdade, porque às vezes está dentro de um lar evangélico e que as pessoas, né, os pais, querendo que a criança, né, se converta e seja. E sufocam a criança. Não, a criança tem que ser criança e tem que ser adolescente, tem que ter experiências. Nós, como pais, nós indicamos o caminho,
mas quem vai trilhar o caminho são eles. Pastor, eu falo muito pro Entendeu? meu filho, que vai fazer 18 anos esse ano, e eu sempre tive uma conversa muito aberta com ele. Tá. E eu falo muito pra ele assim, filho, errar você vai errar. Porque nós somos passíveis de erros, todos Verdade. nós. Então você vai errar. O que a mãe pede a você que errou, a mãe seja a primeira a saber. Porque eu vou te educar, eu vou te explicar e vou te ajudar nessa situação. Então isso é uma coisa que eu sempre expliquei. Tanto que às vezes acontece alguma coisa de adolescente, jovem, e aí, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Não, vamos buscar uma solução. É o Lucas, ele tá lá em Diadema. Ele tá lá em Diadema, tá longe. Certo. Tá longe da gente. Então, Tá correndo atrás do sonho dele. Mas eu acho, pastor, que filho de pastores sofre uma pressão muito grande. verdade. Porque tem que ser perfeito, não pode errar nunca, né? Eu acho que é uma cobrança, assim. Eu brinco com o meu, que eu falo assim, além de filho de pastora, você é filho de professora. Então a cobrança é dupla. É verdade. Então a gente precisa, né, dar essa condição de a criança e dos nossos filhos terem liberdade também, ter liberdade de tomar a decisão deles, né? Sim, E com nós certeza. estamos falando isso aqui, e eu sinto profundamente pelo Espírito Santo, nesse momento, que alguém está nos assistindo, e famílias estão nos assistindo, pais estão nos assistindo, que têm dificuldade em educar os seus filhos, até Essa geração de hoje tá difícil. principalmente Tá, uma não geração, tá, pastor? são jovens que recebem muitas informações E não sabe lidar com essas informações. Eu vou dizer uma coisa para você. Foi feita uma pesquisa recentemente. O imperador romano daquela época de Cristo, que era o imperador de maior potência na face da terra, ele recebia conhecimentos, informações para que ele pudesse conquistar, né, os territórios inimigos. Então tinha muita informação. Hoje uma criança de 4 anos tem o dobro de informações do que o imperador romano naquela época tinha. Uau. Por causa da internet. 4. Uau. Você vê uma criança com 3, 4 anos de idade, ela pilota Exatamente. o celular com muito mais tenacidade do que a gente, Sim. né? Você conhece todos os botões, sabe onde liga, onde desliga, o que mexer, o que fazer. Às vezes a gente fica perdido, né? Verdade. Isso mesmo. Pastor, o papo tá bom, a gente vai ouvir a cantora Simone de novo, a gente vai voltar. E que é uma bênção, né? Uma Então, bênção, uma cara. voz maravilhosa. Maravilhosa. Cantora Simone, você vai entrar de novo agora com aquele louvor maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Você também tem filhos, né? 3 meninas. 3 meninas. Olha que bênção. Caramba. Olha, 3 meninas. A mais nova tem quanto agora já? Vai fazer 2 anos. E a mais velha? 16. 3 meninas, né? Pastor Gessé tá acabando em pé. 3 meninas. Rapaz, 3 meninas lindas, né? Maravilha, mas é maravilhoso. Tem essa pressão mesmo, né? Por ser filho de pastor. É difícil, né, pastora? Eu sei que as minhas filhas passaram um bom bocado também comigo, né? Mas é aquilo, né? Quando é projeto de Deus, é projeto de Deus. Deus tá cuidando, né? Vamos ouvir a cantora Simone, a gente já volta já já. Podcast Casa do Pai. Você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui. Estou em silêncio, mas estou assim. Eu estou te vendo e sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu.
você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Nada pode separar a gente. Estou contigo onde quer que vá. Creia, creia. Levante a cabeça, siga em frente. Isso é um momento e logo vai passar. Creia, creia. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é teu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Creia que você venceu. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.